Fala, meu povo, tudo bem? Como vocês viram na aula de ontem, eu não consegui gravar a aula sobre imperialismo e neocolonialismo, então eu vou fazer esse vídeo para vocês terem essa aula gravada e poder assistir quando quiserem estudar, beleza? Então a aula de hoje vai ser sobre esse momento histórico que vai se dar no século XIX até a Primeira Guerra Mundial, já no início do século XX, que a gente conhece como imperialismo e neocolonialismo. O que significa, o que foi esse imperialismo então, né? A gente vai ver, e vocês já acabaram vendo nas últimas aulas, que os antecedentes desse período foi a Segunda Revolução Industrial e a formação dos Estados-nações, principalmente os que se formaram mais tarde, ali no fim do século XIX, que vai ser a Itália e a França, a Itália e a Alemanha, né? E a Segunda Revolução Industrial, que vai ser esse momento a partir da segunda metade do século XIX, que o capitalismo vai atingir um novo grau de maturidade a partir de novas tecnologias. Então, vai existir uma indústria siderúrgica, metalúrgica, uma mecânica pesada e as ferrovias que vão acabar se desenvolvendo e gerando cada vez mais um acúmulo dos capitalistas, gerando um acúmulo de capital por parte desses grandes capitalistas a partir dessas indústrias pesadas, né? E isso vai fazer com que acabe gerando uma grande transformação nessas sociedades que estavam surgindo a partir daí, né? Uma transformação principalmente que a gente vai ver com a expulsão e o êxodo rural, a expulsão de camponeses do campo, fazendo com que gere então um aumento da população urbana, dos centros urbanos, das grandes cidades, e também fazendo com que essa procura, a procura por matérias-primas, acabe se dando principalmente em locais fora da Europa e dos Estados Unidos, porque acaba sendo mais barato para esses países buscar essas matérias-primas nos países periféricos do que produzir essas matérias-primas. Então, o capitalismo nos países centrais vai acabar buscando se aumentar as suas tecnologias, aumentar as suas inovações nas indústrias pesadas, a partir do aço, das ferrovias também, como a gente comentou, e vai buscar essas mercadorias mais baratas, essas matérias-primas, nos países periféricos, América Latina, Ásia, África, como a gente vai ver ao longo dessa aula. E aqui eu coloquei dois livros que são bem interessantes para analisar o período, que é A Era dos Impérios, do Eric Hobsbawm, e também o livro do Lenin, que ele vai colocar, que se chama O Imperialismo, a Etapa Superior do Capitalismo, porque ele acreditava que era já uma etapa diferente que estava se dando ali no início do século XX. Ele acabou não vivendo para ver como o capitalismo acabou se desenvolvendo mais ainda a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Então temos como contexto, após a Segunda Revolução Industrial, esse período que vai da metade do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, que vai se dar a expansão capitalista a partir de três vertentes, que é a política, econômica e cultural, a partir do nacionalismo, que vai se desenvolver em diversos países, a ideia de nação, vocês acabaram vendo isso nas últimas aulas, né? A ideia de o Estado-nação como pessoas que se sentem pertencentes a um território, a uma certa cultura, a uma língua principal. A gente vai ver a expansão também dos mercados e da produção do capitalismo por todo o planeta a partir de agora, né? Um outro contexto, então, que vocês vão acabar vendo é que esse neocolonialismo, esse imperialismo vai acabar fazendo com que os países centrais do capitalismo busquem dividir em zonas de influência praticamente todo o território mundial. Aqui tem uma imagem que mostra um inglês e um francês dividindo o planeta Terra, né, por zonas de influência e suas colônias, que vão ser a forma de exploração do que a gente conhece como terceiro mundo, essas zonas mais periféricas do capital. E a gente vai ver que vai se buscar então matérias-primas baratas,
imigrantes vão acabar sendo, como muitos camponeses foram expulsos do campo, além das grandes cidades da Europa, muitos imigrantes vão acabar indo para outras regiões porque eles não conseguiam mais ter o seu espaço nessas zonas centrais do capitalismo. Então, a gente aqui no Rio Grande do Sul acaba notando isso muito, porque muitos italianos e alemães, por exemplo, vão acabar vindo para cá nesse período histórico da segunda metade do século XIX, né? E são os três continentes principais que vão sofrer a ação do imperialismo, vão ser os três que começam com a letra A África, a América e a Ásia. Beleza? E quais seriam as justificativas ideológicas para essa exploração, para esse neocolonialismo? São 4 que eu elenquei aqui para vocês. O eurocentrismo, então, os europeus considerando superiores material e moralmente aos outros povos. O darwinismo social, que é a ideia que Darwin defendeu para a origem das espécies, e o mais forte sobreviveria, né? A espécie mais forte acabaria se sobrevivendo em relação a outras. O darwinismo social vai acreditar que haveria povos atrasados que acabariam sendo dizimados pelos povos considerados superiores, que seriam povos brancos. Então é uma ideologia extremamente racista com povos não brancos. E essa população europeia branca teria então a missão civilizatória, o fardo do homem branco, como eles colocam, de levar a civilização e a cultura para esses povos considerados selvagens. Muitas aspas por aí, porque a gente sabe que isso era uma visão da ideologia branca europeia dominante. Não necessariamente que eu esteja concordando com isso, veja muito bem. E o livre mercado, que vai ser a ideia do liberalismo econômico, né? Mas que ele vai ser considerado uma ideologia em que naturalmente as populações acabariam se desenvolvendo o livre mercado e o capitalismo nas suas sociedades, mas o que a gente vai ver na aula de hoje é que o livre mercado muitas vezes foi aberto na ponta da baioneta, foi aberto a partir de guerras em sociedades que muitas vezes não queriam se abrir para uma sociedade de livre concorrência com os povos europeus. Tudo bem? Então, seguimos aqui, tem uma tabela bem interessante para a gente analisar as diferenças dos séculos XV ao XVIII, que foi o colonialismo de uma maneira mais tradicional, que a gente acaba conhecendo, principalmente com Portugal e Espanha aqui na América Latina, para esse neocolonialismo do século XIX. Quais são as diferenças? A gente vai ver que no século XV ao XVIII, o antigo sistema colonial ele buscava ter práticas mercantilistas, onde o Estado tinha um forte poder, as monarquias centralizadas ainda tinham forte poder e um forte investimento nessas colônias antigas, que predominam na América. Também vai ter, então, uma exploração que não buscava alterar significativamente o modo de produção das suas colônias. Já no século XIX, o que a gente vai ver é que os monopólios vão ser dominados pelos capitalistas que vão apoiar esse imperialismo, que vai predominar na África e na Ásia, apesar de que na América também vai existir. E os lucros desses investimentos de capital vão acabar se desenvolvendo e vão acabar gerando o capitalismo e o livre mercado nas suas colônias também. Tá certo? O primeiro continente que a gente deve analisar é a África. Então, a África, que já tinha sido explorada principalmente pelos portugueses desde o século XV, ela tinha sido explorada principalmente nas suas áreas litorâneas, não adentrando, os europeus não adentraram muito no território africano antes do século XIX. E vai ser o continente que mais vai sofrer com essa ação imperialista, porque não vai se respeitar as diferenças étnicas, as diferenças linguísticas, culturais de cada povo
na divisão da criação desses países, desses estados-nações que estavam surgindo. Vocês podem notar que muitas das fronteiras africanas são fronteiras que aparecem em linhas retas e não respeitando muitas vezes a diversidade geográfica e mesmo cultural desses povos. Analisando o Maghreb, que é a parte da África próxima ao Mar Mediterrâneo, próximo à Europa também, e a África Ocidental, a gente vai notar que as possessões as colônias formadas nesse território são predominantemente colônias francesas, principalmente o que a gente conhece como Argélia, Marrocos, uma região também ali do Senegal, da África, principalmente da África Ocidental, apesar de que Portugal manteve as suas colônias, como a gente conhece em Angola, Moçambique, algumas outras regiões da África Ocidental também. E a gente vai ver na Argélia, principalmente eu quis destacar, que vai custar 40 anos de guerras entre franceses e argelinos, tendo um exército francês de 100 mil homens na região, custando ao povo argelino 1,5 milhão de mortos durante todo esse período de colonização. Essas guerras coloniais vão se dar até o século XX, não esqueçam disso, né? Já a África Oriental, boa parte dela vai acabar ficando nas mãos dos ingleses. Lembrem que Napoleão vai conquistar o Egito e vai acabar tendo relações com o Egito no início do século XIX, mas depois a Inglaterra vai conseguir conquistar essa região e até basicamente a África do Sul, boa parte da África Oriental, vão se dar a partir de colônias inglesas. Também é importante lembrar que a Alemanha, um país que acaba se formando muito tardiamente, ali em 1870, vai conseguir, nessa corrida pela busca por colônias e matérias-primas, vai conseguir alguns territórios africanos, como Camarões, Namíbia e parte da África Oriental também. E Portugal manteve suas colônias. E uma outra última questão, não tem como a gente acabar analisando todos os territórios, mas é muito importante vocês analisarem também o que foi a experiência do Congo belga. Está muito retratado em diversos livros a respeito da experiência colonial tão traumática que foi essa experiência colonial, com regimes de apartheid, com regimes que lembravam muito os regimes de escravidão, se não piores até, considerando o que foi a experiência colonial tanto no continente africano, mas também no asiático. No Congo belga vai existir então uma colônia que era constituída praticamente como uma empresa privada do rei Leopoldo II. Com a expansão francesa no limite norte do Congo belga, o Leopoldo II vai se ver obrigado então a completar esse projeto com uma possessão política e legitimando politicamente o território. Mas ele era uma experiência praticamente privada desse rei que buscava matérias-primas como marfim, como ouro e diversas metais preciosos e matérias-primas que poderiam se alcançar nesses territórios. Acontece que quem trabalhava nessa exploração eram africanos que muitas vezes acabaram tendo acabou sendo gerada tanto a fome nesse território, como a gente está vendo nessas imagens, como também uma punição pela baixa produtividade ou por castigos mesmos que eram cometidos na população. Então a gente vai ver a mutilação de órgãos, a gente vai ver a formação de regimes de apartheid com bairros vinculados à população local. A lei era uma lei extremamente racista com essas populações locais que acabaram tendo um regime muito semelhante ao regime de escravidão já nesse período em que estava se combatendo o regime de escravidão e mesmo até o início do século XX, né? Então é uma experiência extremamente traumática e que faz parte da formação do capitalismo
nesse fim do século XIX e início do século XX. A gente vai ver o Congresso de Berlim, então, no fim do século XIX, em 1885, com o objetivo de dividir mesmo a África, que já vinha desde o início do século XIX. A gente vai ver, por exemplo, a França ocupando territórios desde 1830, né? Mas em 1885, então, vai existir esse congresso que busca organizar essas colônias a partir das suas possessões, a partir dos europeus que buscavam delimitar as suas fronteiras nessas colônias africanas, né? E vai se dar esse congresso, então, no fim do século XIX, como uma maneira de estabelecer esses territórios. Agora vamos para o segundo continente analisado, que é a América. A gente vai ver essa imagem que mostra um americano, um estadunidense, abraçando toda a América Latina, mas a gente tem que ter ideia que o início do século XIX, quem basicamente acaba dominando a região é o capital financeiro inglês. A Inglaterra vai ser muito importante no período de independência da América Latina, que vocês vão ver na próxima aula, financiando muitas vezes construções, a malha ferroviária desses territórios. A Inglaterra vai ter um papel muito importante no início do século XIX, porque vão ter uma conquista econômica sobre esse território. Os Estados Unidos vão acabar vindo a partir da segunda metade desse século XIX com mais força. Então a gente vai ver que, diferente um pouco do território africano e asiático, o domínio sobre a América Latina não vai se dar tanto a partir de colônias, mas vão ser estados-nações já formados e independentes nesse século XIX, que vão ser dominados pelo capital e pelo comércio dos países centrais do capitalismo, principalmente, como a gente tinha comentado, a Inglaterra, que vão financiar ferrovias, vão financiar algumas pequenas indústrias, mas que vão acabar gerando, então, o quê? Vão acabar gerando, principalmente, uma dívida externa muito grande e que esses países da América Latina não vão conseguir bancar e pagar, e isso vai acabar gerando uma grande dependência desses países latino-americanos com esses países centrais do capitalismo, tanto com os Estados Unidos como com os países da Europa Ocidental. Então, o impacto desse capital na América Latina vai ser de transformar essas sociedades, vai acabar modernizando, gerando, então, as ferrovias. As ferrovias vão ser muito importantes, tanto pela circulação de pessoas, como também para o escoamento de produções alimentares, como o escoamento também de produtos como têxteis, como roupas, tecidos, enfim, diversas produções locais que vão poder se descentralizar e vão poder acabar se circulando com maior facilidade. Acontece que essa modernização vai vir acompanhada de diversos problemas, como arruinando a manufatura tradicional. Diversas populações camponesas não vão conseguir competir com esses produtos manufaturados vindos da Europa, que acabavam sendo mais baratos e acabavam arruinando essas produções locais. Então isso vai ser um grande problema para essa população tradicional, camponesa, indígena também, que muitas vezes vai acabar sendo expulsa do campo, gerando um êxodo rural e um aumento das cidades grandes na América Latina como um todo. E aqui vemos uma imagem dos Estados Unidos já colocando os seus dois pés na América Latina, né? E isso mostrando um pouco que se a América Latina não foi esquartejada, como foi o continente africano, vai ser porque os Estados Unidos tinham um desejo de ser um tutor desses países que tinham se independizado e que vai buscar não transformar esses países em colônias propriamente ditas, como a gente vai ver na Ásia e na África, mas que
o domínio vai se dar pelo capital financeiro, como a gente vai ver, por esses empréstimos que não vão ser, os países americanos não vão conseguir dar conta de pagar, né? E que vai acabar, então, a América Latina sendo explorada por uma maneira diferente do que a gente acaba conhecendo nos outros territórios coloniais. Beleza? E uma última questão da América, que é um fato muito caricatural, vai se dar com a criação do Canal do Panamá. A gente vai ver que até o século XX, o início do século XX, o Panamá pertencia ao território da Colômbia, território colombiano, que não desejava que a sua soberania nacional fosse afetada pelo imperialismo estadunidense. Mas o que vai acabar acontecendo é que o governador Roosevelt, o presidente estadunidense, ali de 1900, 1902, 1903, vai desenvolver uma política de intriga internacional, fazendo com que se gere uma insurreição interna por parte ali do território panamenho, antes parte da Colômbia, fazendo com que se gere então uma rebelião e os estadunidenses, as tropas estadunidenses, junto com tropas francesas, vão acabar fazendo com que as tropas colombianas não consigam competir com essa rebelião, fazendo surgir em 3 semanas apenas uma nova república, que vai ser a República do Panamá. E isso vai acabar facilitando e muito no imperialismo estadunidense na região, porque vai ser possível, a partir do mapa que a gente está vendo, com que as navegações estadunidenses consigam circular com muito mais facilidade entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Tá, beleza? Então isso vai ser um fato muito caricatural desse imperialismo muito marcante no território estadunidense, mostrando que também as tropas e as guerras vão ser uma maneira desse imperialismo e desse neocolonialismo chegar nos territórios. Isso também vai ser muito importante no território asiático. Nessa imagem a gente vai ver que existe um chinês com as mãos para cima ali, que parece muito descontente com a partilha do seu território entre as diversas nações imperiais que a gente conhece ali. Então tem a Inglaterra, tem a Alemanha, a Rússia, a França e o Japão, mostrando ali, dividindo o seu território. A gente vai ver que o Japão vai ter um papel fundamental de ser um país imperialista nesse continente asiático. E por que vai se dar isso? Notem primeiro aqui esse mapa que mostra algumas possessões europeias na região e mesmo possessões imperiais do Japão, né? Notem que o Japão, aqui nesse território aqui, vai acabar conquistando o território coreano e um território pertencente à China, que era o território da Manchúria, território que tinha muitas riquezas também. Já a Inglaterra tinha domínio colonial sobre a Índia e também depois vai ter sobre a Birmânia e depois parte da China, como a gente vai ver. Já a França vai ter um território que era conhecido como a Indochina francesa, também tinha parte ali que era considerada Conchinchina, e que vai se tornar, depois de independente, os territórios do Vietnã, território de Laos e Camboja também. Já a Holanda vai ter, desde o século XVI, territórios como a Filipinas, como Singapura, algumas ilhas do Pacífico ali, né? Que depois algumas delas vão passar para territórios estadunidenses que vão agir com o imperialismo nesse Pacífico na Ásia, né? O Oceano Pacífico ali no território asiático. Sobre o Japão, o que é importante vocês saberem? O Japão ele vai ser, num primeiro momento da experiência colonial lá das antigas colônias, a partir de Portugal, ele vai ter um impacto, porque Portugal vai desenvolver algumas colônias
no território japonês. Mas a partir de 1648 o Japão vai acabar se isolando e se fechando para o mundo ocidental. E ele só vai se abrir já na metade do século XIX, a partir da expansão imperialista dos Estados Unidos. E o que vai acabar acontecendo? Por notar que os países imperiais do Ocidente buscaram se modernizar e expandir a sua experiência colonial para países que não haviam se industrializado e se modernizado, o Japão vai buscar, a partir do que a gente conhece como a Revolução Meiji, se transformar, se modernizar e acabar transformando a sua indústria, a sua economia como uma indústria ocidental, como as diversas indústrias ocidentais acabaram fazendo nesse modelo capitalista do século XIX. E o Japão vai se industrializar, vai se modernizar e vai se lançar à busca de colônias nesse território asiático. Então vai conseguir invadir territórios da Coreia, territórios da China, como eu comentei com vocês, e vai ser uma experiência colonial extremamente devastadora para essas regiões também. Beleza? A gente vai ver, inclusive, que o Japão, na Segunda Guerra, né, vai lutar ao lado com essa bandeira, ela vai ser muito conhecida, porque o Império Japonês vai lutar ao lado dos fascistas e dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E isso é muito esquecido pelas pessoas, pela história, né? Então é muito importante a gente notar o que foi a experiência imperialista do Japão. E eles vão ganhar uma guerra da China ainda no fim do século XIX, né? Conquistando a ilha de Taiwan também. Então eles vão crescer muito juntamente com as demais potências nesse território asiático. Inclusive eles vão derrotar o Império Czarista da Rússia em 1904, saltando os olhos, né, do mundo inteiro, porque uma pequena ilha, que era o Japão, vai derrotar o tradicional Império Russo, que derrotou Napoleão, que derrotou diversas potências no século XIX, né? E uma ilha pequena, que foi o Japão, vai conseguir derrotar em 1904 a Rússia, em 1904, 1905, o Império Czarista da Rússia. Isso vai chamar muito a atenção das potências ocidentais no início do século XX. Sobre a China. Gente, a China, com a experiência colonialista, vai ser destroçada. É muito importante vocês terem ideia disso, porque a China agora está muito em voga pela guerra comercial que está se desenvolvendo contra o Império Estadunidense, né, nesse século XXI, mostrando como a China se desenvolveu a partir do fim do século XX, conseguiu se reestruturar, mas a China no século XIX ela vai ser extremamente destroçada, e é muito importante vocês terem noção do que eles acabaram conhecendo como o século das humilhações, que vai se dar a partir das primeiras guerras do ópio, né? O ópio, que era uma droga proibida tanto na Inglaterra como mesmo na China, vai acabar a partir do território da Birmânia e da Índia sendo produzido pelos ingleses e vendido para o território chinês como contrabando, já que era proibido, né? E esse produto vai acabar dilacerando muito a sociedade chinesa, porque foi uma droga extremamente violenta com a sua população, foi uma droga que acabou devastando boa parte da população chinesa e fez com que a China buscasse acabar com essa importação e esse contrabando, né, que era trazido pelos ingleses para o território chinês. E a China vai buscar, então, queimar um grande carregamento dessa droga na cidade de Cantão em 1839, fazendo com que, a partir dessa queima das embarcações carregando o ópio, acabe se gerando a primeira guerra do ópio. Vai existir até 3 guerras do ópio entre 1840 e a década de 1850, mas essa primeira guerra do ópio, com a China derrotada em 1842, ela vai ser obrigada a assinar um tratado desigual comercial, que vai ser conhecido como o Tratado de Nanquim, cedendo a cidade de Hong Kong e abrindo 5 portos para o comércio inglês, fazendo com que
ocorra diversos... esse tratado de Nanquim vai ser um dentre diversos tratados desiguais para comerciais vinculando a China com a Inglaterra, fazendo com que, inclusive, existissem bairros em que chineses não poderiam permanecer, bairros vinculados extremamente aos cidadãos estrangeiros, aos cidadãos ingleses. Isso vocês podem notar, inclusive, nos filmes do Bruce Lee, né? Que até o início do século XX existiam uns dizeres, assim, proibido a entrada de cachorros e chineses, mostrando que foi realmente um regime de apartheid mesmo, onde certos territórios não poderiam ser abertos para a população chinesa, né? Mas a China acabou e os chineses acabaram aceitando esses tratados de maneira pacífica? É claro que não. Então a gente vai ver que durante boa parte do século XIX, um descontentamento social muito grande por parte da população local contra essa dominação estrangeira, e um movimento muito grande que vai se dar vai ser a revolta de Taiping, que vai estremecer a China na metade do século XIX. A gente tem que lembrar que a China e a Índia são populações extremamente populosas, né? São locais extremamente populosos. Hoje cada uma tem mais de 1 bilhão de habitantes. Mas a carnificina e a morte que se deu dessas população chinesa no século XIX foi extremamente grande, né? Então a gente vai notar que essa revolta Taiping, só nessa revolta morreu mais gente do que na Segunda Guerra Mundial toda. Então os números variam ali entre 40 milhões de mortos. São números extremamente grandes, fazendo com que o território chinês fosse muito devastado. E além dos milhões de mortos, a China foi obrigada a aceitar uma paz humilhante, indenização de guerra de milhões de libras, proibição de importar armas, proibição de chineses residirem em bairros de moradores estrangeiros e também desses estrangeiros acabarem obedecendo às leis chinesas, né? Então eles acabavam obedecendo leis da Inglaterra, e isso fazia com que muitas cachorradas, né, dizendo de uma maneira muito pejorativa, mas assim, muitos formas de sociabilidades por parte desses estrangeiros não acabavam estando vinculadas à legislação chinesa. Isso foi uma questão extremamente triste. Então a gente vai ver que a China, a partir do fim do século XIX, principalmente com o fim da guerra sino-japonesa, a guerra entre a China e o Japão, vai acabar sendo muito dividida em áreas de exploração econômica. A Rússia, que é um território que majoritariamente pertence à Ásia, tem um território também europeu, vai dominar parte da China. O Japão vai dominar a Inglaterra, a França e a Alemanha, e também os Estados Unidos vão dominar diversos portos comerciais que buscavam comercializar de maneira mais barata as matérias-primas e as manufaturas do território chinês. A dominação europeia na Ásia também esteve vinculada, como eu comentei com vocês, ao território da Conchinchina, da Indochina, da Birmânia e do Afeganistão. E uma última colônia que foi extremamente triste e importante que a gente acabe falando vai ser a Índia, que vai ser um território colonizado pela Inglaterra. E eu até trouxe um livrinho que é muito interessante para a gente analisar o que foi essa experiência, que vai ser os Holocaustos Coloniais, do Mike Davis. E ele vai acabar explicando muito a respeito do que foi essa experiência na Índia, da Inglaterra, né? Que vai conquistar... essas guerras da colonização inglesa vai durar mais de 100 anos, né? Dessa experiência, e que vai custar milhões de mortos, tanto pelas guerras, como também pela fome que dizimou boa parte do território indiano. Verdadeiras unidades sociais e econômicas como o campesinato vão acabar sendo destruídas
pelos efeitos das relações de produção capitalista, né? Tanto pela competição dos produtos capitalistas mais baratos do que o dessas regiões, como pela expulsão desses camponeses das suas terras, sendo obrigados a migrarem para cidades grandes, como a gente conhece hoje, né? Diversas cidades indianas são gigantescas e são parte dessa expulsão rural dos indianos, dos seus territórios, fazendo com que, então, uma maioria de camponeses sem terras e de pequenos proprietários miseráveis migrem para cidades grandes ou acabem sofrendo as consequências dessa modernização capitalista. Então, um dos efeitos principais vai ser a fome, que assassina milhares de pessoas no território indiano. Vai se ter ideia de que entre 1800 e 1825 a fome vai matar mais de 1 milhão de pessoas, e entre 1827 e 1850 mais de 5 milhões de pessoas vão morrer na Índia. No fim do século XIX esses números vão aumentar ainda mais. Então vai ser uma experiência extremamente traumática para a população indiana e que vai dizer muito a respeito do que essas sociedades acabam se tornando, tanto como a África também, como a América Latina também, né? A gente não pode achar que aquelas sociedades que a gente conhece hoje como terceiro mundo vão ser sociedades pobres porque nasceram pobres. Vai ter uma história e um legado dessa história imperialista e neocolonialista que a gente tem que analisar. Então, eu trago para vocês aqui uma reflexão muito importante, que o imperialismo deixa como legado a destruição de sociedades milenares, construindo um mundo de angústia sobre a ruína de milhões de seres humanos. Para o capital não vai haver barreiras emotivas nem a dignidade da espécie. Ele vai sobreviver, esse capital vai acabar sobrevivendo quando se apossa do trabalho, onde quer que ele exista, sem se importar que com isso possa significar a destruição física ou mesmo psíquica do trabalhador. E para o terceiro mundo, algumas das consequências vão ser a fome, a miséria, a desigualdade social e a dívida externa. Por toda parte, o capitalismo vai destruir os antigos vínculos pessoais, como a servidão e a escravidão, que existiam na maneira tradicionais dessas sociedades e do antigo sistema colonial, impondo seus próprios laços aos trabalhadores, seja o assalariamento, seja uma variante desse assalariamento. Então, esse vai ser um pouco do legado do imperialismo e essa forma como se dá o capitalismo dessa maneira vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial, que vocês vão acabar analisando logo na sequência, quando a gente for analisar as consequências desse neocolonialismo e desse imperialismo. Tá, beleza? Então fico por aqui e um grande beijo para vocês. Que qualquer coisa me perguntem para os profs de história. Estamos aí para ajudar todos e todas. Tá bom, gente? Um grande beijo.